é a máxima revelação de Deus. Por isso, revelação geral e revelação especial. A revelação geral é aquela que eu conheço a Deus por meio da natureza, mas a revelação especial é além de eu conhecer a Deus pelo fato de que ele se encarnou e viveu como homem entre nós, eu ainda vou além, porque ele vai revelar para a minha vida e para as nossas vidas os seus pensamentos, as suas intenções, os seus desígnios e os seus mistérios. Por isso que é uma revelação especial. Nesse quesito da pergunta o que é revelação, nós temos o ato de tornar conhecido. Deus revela um propósito ou verdade. Paulo recebeu o evangelho mediante uma revelação de Jesus Cristo. Nós temos Paulo dizendo que, quando eles questionaram o apostolado de Paulo, Paulo disse, não, ele também apareceu para mim. Porque a ideia dos discípulos, eles fecharam vamos dizer assim, o grupo apostólico nos 12. É aqueles que andaram, que viram, que tocaram, que receberam as instruções de Cristo, só eles poderiam ser apóstolos, outros não. Ou seja, para ser apóstolo, tinha que ter essas características. Ter andado com ele, ter tocado nele, ter falado com ele e recebido direto instruções dele próprio. Ou seja, Cristo teria que ter dado aula para eles. No caso de Paulo, Paulo não andou, não tocou, nem recebeu, entre aspas, essas informações juntamente com os demais discípulos, ou apóstolos. Porém, quando eles questionaram a Paulo, Paulo disse, não, ele apareceu para mim, ele falou comigo e ele me mostrou algo que aos homens não é lícito mostrar. Por isso que Paulo diz que recebeu revelações e ele diz assim, aquilo que não chegou, que não desceu ao coração do homem, não subiu ao entendimento do homem e não chegou ao coração da humanidade, são as coisas que Deus tem preparadas para nós. Então Paulo recebeu essa revelação. Então o que é revelação? Revelação é descobrir, revelação é desvendar, é levantar o véu. É uma clareza divina. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, quando a palavra de Deus ela é explicada, ela traz entendimento para o coração do simples. Mas ela tem que ser explicada também. Porque tem hora que a gente vai ler um texto que não parece ser tão simples assim. Mas a Bíblia em si, no quesito de salvação, não tem complicação. Tem complicação quando vocês vêm estudar as línguas originais e tentar resolver algumas questões que parece trazer uma contradição, mas depois nós vamos ver e entender que de fato a Bíblia não tem de fato contradição nenhuma. E por último, uma operação sobrenatural. Então, a revelação é uma operação sobrenatural. Comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. Então, o homem, no seu conhecimento, nunca chegaria a essa revelação se Deus não quisesse se revelar. Por isso digo, se Deus não quisesse se revelar, jamais a humanidade, ou homem nenhum, quando eu me refiro aqui, humanidade, homem e mulher, teriam condições de conhecer esse Deus. Nós só conhecemos as suas intenções, os seus pensamentos, os seus desígnios e os seus mistérios, porque Ele quis se revelar e se revelou para nós. Senão não teríamos condições de chegar a tal nível de profundidade de conhecimento. Mas Deus assim o quis, encarnou Cristo e trouxe a sua revelação para nós. Por isso, revelação geral, revelação especial. Alguma pergunta? Provas da revelação. Nós temos aí a indestrutibilidade. Em 303 d.C., Diocleciano ordenou a queima das escrituras. Ou seja, por mais que eles tentaram destruir a Bíblia, ela continua sendo o livro mais lido, mais vendido, e é um livro que aonde entra transforma vidas. Então, tentaram destruir. Manuscritos foram queimados, foram destruídos, pessoas morreram para proteger uma cópia de manuscrito. E mesmo assim Deus preservou o texto, Deus garantiu a preservação e ela chegou até nós. Claro que por meio de homens, claro que por meio de homens que escreveram essa palavra. E nós temos homens
como vocês mesmos conhecem, 40 autores aproximadamente em relação à Bíblia Sagrada, dos quais Moisés, por exemplo, é instruído, segundo o livro de Atos, em toda a ciência egípcia. Poderíamos dizer que ele seria como um cientista hoje, conhecedor de toda a ciência egípcia. Aí você tem Amós, que é analfabeto, um homem do campo. Provavelmente o livro leva o seu nome, mas não foi ele que escreveu, foi um escriba que escreveu. Analfabeto mesmo. Mas quando você pega os dois livros e compara os livros, eu estou dando um exemplo de dois, mas podemos pegar todos os 66 e fazer uma comparação, a uma harmonia entre esses livros. Isso é a prova de que o Deus que inspirou o texto é o Deus que preservou o texto e ainda preservou os manuscritos para que a palavra chegasse até nós. Provas da revelação superior. Nenhum outro livro se compara à Bíblia em profundidade, alcance e impacto sobre a humanidade. Geralmente eles dizem que se você chegar em uma penitenciária e deixar um livro de filosofia ou ensinar filosofia, quando você voltar, esperar um ano e voltar, provavelmente você encontre 2 ou 3 pessoas filosofando. Porque você deixou um livro, deu a ideia básica da filosofia e alguém foi simpatizante e vai ler aquele livro e você vai voltar dali a aproximadamente um ano e vai encontrar essa pessoa filosofando. Agora, se você chegar na mesma penitenciária, pregar a palavra, deixar uma Bíblia e uma só pessoa, uma só, se converter e você esperar um ano, há uma grande probabilidade, repito, há uma grande probabilidade de quando você voltar naquela penitenciária ter uma congregação e o povo está adorando o Senhor. Porque aonde a palavra de Deus chega, ela transforma vidas. E isso é um exemplo que qualquer um de nós aqui já vivemos. Não é algo que nós estamos falando exatamente de conhecimento externo, não, é interno. Nós todos aqui, tanto eu como vocês, vivemos essa transformação através da palavra de Deus. Provas da revelação. Ela é honesta. Revela fatos sobre a corrupção humana, que a natureza humana teria interesse em acobertar. Ou seja, aqui um exemplo que podemos dar bem claro é o exemplo de Davi. Deus vai dizer que Davi é homem segundo o seu coração. E Deus amava Davi. Mas quando Davi comete os seus erros, Deus poderia dizer para o escritor, para o escriba, não escreva isso. Não escreva que Davi tomou a mulher de Urias, Betseba, como mulher dele. Poderia não estar escrito. Essa é a prova de que a Bíblia é honesta. Ou seja, Deus não passa panos. Mesmo aqueles a quem ele ama, ele revela de fato o que eles fizeram. Seja coisa boa ou coisa ruim. A Bíblia é honesta. E por último, aqui no nosso slide, prova da revelação, a Bíblia é harmoniosa. Escrito por 40 autores ao longo de 1.600 anos, expressa um único sistema doutrinário e padrão moral, sem contradições. Olha que coisa linda. 1.600 anos. Não é esses 40 homens não estavam em uma sala adequada, como eu falei há pouco tempo atrás. Não estavam em uma sala adequada, não. Eles estavam em locais diferentes, lugares diferentes. Mesma coisa, o intelecto era totalmente diferente. As circunstâncias também eram diferentes. Uns no deserto, outros em palácio. Uns num período de escravidão, outros sendo rei, como Salomão, e sentado no trono. Então você vai ter situações e circunstâncias diferentes. Você vai ter essa questão de espaço e tempo, totalmente um abismo de tempo entre o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse, 1.600 anos. E quando você junta os livros, tem uma harmonia entre eles. Entre os 66 livros, há uma harmonia perfeita. Por quê? Porque foram 40 autores, mas um só é de fato o Espírito Santo. Ele inspirou esses 40 homens a escreverem a Bíblia Sagrada. Nós tínhamos, essa é uma boa pergunta. E lá na frente eu vou tratar dela quando falarmos dos manuscritos de Qumran. Até 1947, isso me referindo
mesmo ao Antigo Testamento. Até 1947, nós tínhamos uma cópia completa da Bíblia, que é o Códice B19. Esse Códice B19, vejam, marquem essa data, 1947. Até 1947, nós tínhamos uma cópia, que é a cópia do Códice B19, é conhecido também como Códice delinegrado. Esse códice é completo, a Bíblia é completa, porém, ele era datado de 1000 anos depois de Cristo. Era a cópia completa mais próximo de Cristo que tínhamos, 1000 anos depois. 1000 anos depois. O que acontece? Os críticos se levantavam e faziam uma pergunta: como é que vocês podem confiar em uma cópia que está 1000 anos depois do próprio Cristo? E era a única cópia completa que tínhamos mesmo. Com a descoberta, eu falei 1947, por quê? Porque em 1947 foram encontrados os rolos ou manuscritos de Qumran, ou manuscritos do Mar Morto. Foi em 1947. E foi uma vasta de quantidade de manuscritos que foram encontrados, datados de 300 anos antes de Cristo. Alguns deles, não todos. 300, 250 anos antes de Cristo, aproximadamente na data da Septuaginta, que é 300 anos também, a tradução antes de Cristo. Então, vamos recapitular. Nós temos um códice, então nós tínhamos um códice que está 1000 anos depois de Cristo. Esse aqui. E agora foi encontrados manuscritos 300 anos antes de Cristo. E esses manuscritos foram encontrados e colocados sobre a mesa. E pegaram esse manuscrito, que era o único manuscrito que tínhamos, quando eu digo único, o único completo, porque nós temos bastante fragmentados, mas completo era esse. E pegou esse e comparou com esses, ou seja, um manuscrito de 1000 anos depois de Cristo, comparado com manuscritos de 300 anos antes de Cristo. Pasmem os senhores, isso aqui não há necessidade de fé, de usar a fé, é ciência mesmo. É ciência. Quando fizeram a comparação, deu 95% de acerto. Sabe o que é isso? Isso é, como diz o Norma Geisel, isso é o absurdo dos absurdos em acerto. É 1000 anos depois da cruz. 300 anos antes da cruz. E quando se coloca sobre a mesa para comparar uma cópia antiga com a cópia que tínhamos, deu exatamente 95% de acerto e 5% de variações.